Salve, salve família, João Capixaba falando aqui. E hoje nós vamos fazer mais um daqueles vídeos diferentes, pessoal. Nós não podemos sair para o campo, fazer aqueles vídeos que eu sei que vocês gostam no campo, falando sobre geografia. Infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, temos que fazer vídeos em casa. Mas não é por conta desta pandemia que eu vou deixar de fazer vídeos e deixar de levar conhecimento geográfico para vocês. Pessoal, hoje é 13 de maio de 2020. Todo dia 13 de maio nós comemoramos a abolição da escravidão. Este ano está completando 132 anos da abolição da escravidão no Brasil. Obviamente que este é um conteúdo mais ligado com a disciplina de história, os colegas da história podem explicar um pouco melhor para vocês sobre este contexto, se a Princesa Isabel realmente queria abolir a escravidão. Lembrando, hein, gente, o nosso país, o Brasil, foi um dos últimos países a abolir a escravidão aqui na América, beleza? Então, assim, não é ligado diretamente à geografia, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje neste vídeo qual foi a importância da geografia no contexto da escravidão do Atlântico Sul, no contexto da escravidão no Brasil. Este capítulo triste da história do nosso país, de aproximadamente 3 séculos de escravidão. Antes de mais nada, eu quero trazer para vocês aqui alguns dados. Gente, foram aproximadamente mais de 12 milhões de escravos que vieram da África para a América. E desses 12 milhões de escravos, aproximadamente 40%, ou seja, 5 milhões de escravos vieram para o Brasil. Muito escravo, muita gente foi trazida da África para o Brasil como escravos, neste contexto aí da escravidão do Atlântico Sul. E os principais portos do Brasil que recebiam os negros escravos eram o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador da Bahia, o Porto de Recife e Olinda, além do Porto de Belém, do Porto de São Luís, enfim, de outros portos menores. Entretanto, os 3 principais portos foram o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador e o Porto de Recife. Estes portos foram os principais portos de entrada de negros de escravos no Brasil. Agora, no contexto mundial, os maiores portos que receberam negros escravos foi o Porto do Rio de Janeiro, com mais de 2 milhões de escravos desembarcando no Rio de Janeiro, para a região sudeste do Brasil. Em segundo lugar, podemos destacar o Porto de Salvador e, em terceiro lugar, o Porto de Liverpool, uma cidade portuária lá da Inglaterra. Estes são os portos que receberam. Entretanto, é sempre válido destacar as regiões que mais mandavam escravos para a América, escravos para o Brasil. E no contexto aqui do Brasil, nós podemos destacar a região de Angola e do Congo. Também temos ali a região da Costa dos Escravos, que compreende hoje os países Benin, Togo e a Nigéria. Também podemos destacar a região do Senegal, hoje o país Senegal, a região que compreende hoje o país Senegal. E também, esses daí, no caso, seriam na costa ocidental da África. Já na costa oriental, o país da região que compreende hoje o país Moçambique. Ou seja, esses foram as 4 principais regiões que mandavam negros escravos aqui para o Brasil. Então, a partir disso, nós vamos analisar a questão da geografia, a influência da geografia ou das correntes marítimas neste contexto, nesse capítulo triste da história do Brasil e do Atlântico Sul, que foi a escravidão. Todas as informações que eu falei aqui agora, esses números, esses dados, está disponível em um livro bastante didático, uma linguagem bem fluida, uma linguagem bem simples, que você encontra nas principais lojas de papelaria, lojas de livraria do Brasil. O livro é Escravidão, do autor Laurentino Gomes. E é um livro assim, não tem uma linguagem tão difícil, é um livro bem simples, com linguagem bem clara que você pode adquirir e também se informar melhor sobre este capítulo triste da história do Brasil. Acompanhe comigo aqui no mapa.
Os principais portos de origem de escravos na África foram essa região aqui, ó, de Angola e do Congo, beleza? E aqui também, ó, essa região aqui do Golfo do Benin, que tem o país Benin, tem Togo, tem a Nigéria, beleza? Aqui também ficou conhecido como a Costa dos Escravos. E essa região aqui, ó, que compreende os países aí da Mauritânia, de Senegal. Posteriormente, também vieram escravos aqui dessa região de Moçambique. Então nós temos essas 4 principais regiões que tiveram origem, que vieram os escravos, os negros escravos aqui para o Brasil. E agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais geográfica de por que foram esses locais aí que vieram os principais escravos aqui para o nosso país, aqui para o Brasil, beleza? Em algum dos vídeos anteriores eu falei para vocês um pouco sobre correntes marítimas e isto está ligado diretamente às correntes marítimas. Naquela oportunidade eu falei com vocês que correntes marítimas eram massas de água que carregavam a característica dos seus lugares de origem, beleza? E olha só, vamos estudar um pouquinho aqui as correntes marítimas que atuam no continente africano, que atuam aqui na região do Atlântico Sul. Ó, temos aqui uma corrente marítima que nós chamamos de corrente de Benguela. Essa corrente de Benguela, ela é uma corrente que parte aqui da região da África do Sul e sobe aqui, ó, pela costa ocidental da África, aqui nesta parte do Atlântico Sul. Aqui nesta região, ó, nós temos outras correntes que nós chamamos de correntes equatoriais. O nome já diz, né, gente? Ela fica próxima à linha do Equador e por isso que o nome desta corrente são correntes equatoriais. E aqui nesta região do Brasil, ó, ela tem uma bifurcação. Estas correntes marítimas aqui equatoriais, elas sobem, uma parte delas sobem, beleza? Uma parte dessas correntes marítimas sobem e outra parte desce, dando origem a uma corrente que nós chamamos de corrente do Brasil. E depois, a corrente do Brasil, ela se junta aqui, ó, com a corrente das Malvinas ou das Falklands, e aí ela volta de novo para essa região e forma mais ou menos este círculo aqui, ó, esta volta. Parece que ela está dando uma volta aqui, ó, no Atlântico Sul. Na época das grandes navegações, na época da escravidão no Atlântico Sul, as embarcações que eram utilizadas eram movidas a vento. Os portugueses, os traficantes negreiros, aí, os traficantes de escravos, eles pegavam os escravos aqui nesta região, subiam pela corrente de Benguela, vinham pelas correntes equatoriais e desciam pela corrente do Brasil até chegar ao Rio de Janeiro. Também chegar a Salvador e ao porto de Recife, ao porto de Olinda. O negro escravo daquela época era uma mercadoria, então uma mercadoria muito valiosa, por sinal. E era muito importante que esse negro chegasse saudável no porto de origem, inclusive chegasse vivo, porque realmente existiam muitos negros escravos que morriam neste trajeto. Isso daí dá até para a gente fazer um outro vídeo de falar de como eram as condições das caravelas, das naus, como que eram as condições dos negros. Vai ficar para uma outra oportunidade, beleza? Mas era muito importante que esse negro chegasse vivo, saudável no porto de origem, porque senão não teríamos compradores aqui nesse contexto. Então, esta região aqui de Angola e do Congo era uma região que a travessia do Atlântico demorava bem menos do que as outras regiões. Como essa região aqui demorava menos para fazer a travessia do Atlântico Sul da África para o Brasil, era menor o percentual de negros escravos que morriam nesta travessia. Então, os traficantes negreiros aí, eles tinham maior lucro, porque morriam menos escravos, os escravos chegavam no Brasil, nos portos mais saudáveis, entre aspas, e eles tinham maiores lucros com a venda. Então, o escravo sendo uma mercadoria, sendo um produto que seria vendido, era muito importante essa travessia demorar a menor quantidade de tempo possível. Beleza? Então está aí, ó, a contribuição aí da geografia para este capítulo triste da história do Brasil, que é a escravidão, um capítulo que marcou bastante, que ainda marca aqui a nossa população,
influenciou muito aqui na demografia do Brasil, influenciou muito na cultura brasileira também, enfim, influenciou em várias coisas todo esse contexto da escravidão aqui no nosso país. Além disso, só pegando um gancho aqui das correntes marítimas, no ano de 2020, para o início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, muito se falou aqui no Brasil sobre o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro. Então tá aí, gente. Esse derramamento de óleo, ninguém sabe quem foi que derramou, não descobriu ainda qual foi o navio, se foi proposital ou se não foi. O que nós podemos afirmar é que o local que este petróleo foi derramado, podemos dizer até estratégico. Por que, João? Porque ele foi derramado em cima desta corrente aqui, ó, em cima das correntes equatoriais, foi em alguma parte dessa região. E essas correntes equatoriais chegam aqui próximo da costa do Brasil, próximo ali do litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Ela tem a bifurcação, ela continua com a corrente equatorial até a região da América Central, do Caribe, e ela dá origem à corrente do Brasil. Então, pelo petróleo ter sido derramado aqui nesta parte das correntes equatoriais, fez com que o óleo chegasse até as praias lá de cima do Maranhão, do Ceará e até do Pará, e também fez com que o óleo chegasse até as praias do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, e aí atingindo uma maior quantidade de estados no Brasil e até mesmo outras regiões além do Nordeste. Ou seja, o potencial de estrago aí, de atingir aí as praias do Brasil foi muito grande por ele ter sido derramado aqui nesta corrente equatorial. Ah, João, mas se tivesse sido derramado em outra parte aqui do oceano, chegariam também nas praias? Sim, a gente não pode afirmar que não chegaria, mas a grande jogada aqui é que ela chegou, que ele foi derramado, que ele caiu, a gente não sabe se foi de propósito ou se não foi de propósito, ele caiu nas correntes equatoriais, e por ele ter caído nas correntes equatoriais, ele conseguiu se dissipar, se espalhar por uma maior quantidade de estados brasileiros, beleza? Então tá aí este vídeo aqui de geografia de correntes marítimas, uma parte 2 aí, né, porque nós já fizemos aqui vídeos falando sobre correntes marítimas, então uma parte 2 aqui explicando para vocês o contexto aí da geografia, a influência da geografia na escravidão do Atlântico Sul, nesse capítulo triste da história do Brasil, e também o contexto da geografia das correntes marítimas aí no derramamento de petróleo que aconteceu no início do ano de 2020 e atingiu várias praias aqui do Brasil, do Nordeste e também de outros estados do Norte e também do Sudeste do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ajude-nos a levar conteúdo de qualidade para uma maior quantidade de pessoas, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima!